Bom, queria agradecer ao meu grande amigo Jonatas Basílio, que me fez esse convite aí, esse desafio, na verdade, né? O desafio ele consiste em falar um pouquinho da palavra de Deus. E eu queria falar sobre um assunto que ele não é muito tocado, né? Que é o discípulo. Em Mateus 28, capítulo 19 e 20, a palavra fala assim, ó: portanto, ide, mandamento, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aí, quase tudo bem. Por que quase tudo bem? Meus queridos, eu parei para pensar esses dias e cheguei à seguinte conclusão. Eu olho para trás e vejo, nossa, quantas almas eu ganhei para o Senhor Jesus. Ganhamos na FEBEM, na igreja, culto de jovens, evangelismo, muitas almas. E aí eu olho para os lados e pergunto, onde estão essas almas? Onde elas estão? Eu pergunto, olho para frente e falo, Senhor, cadê? Né? E a culpa é minha. E para pesar mais ainda, Colossenses, capítulo 1, versículo 18, fala assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Né? Então, se eu sou um discipulador, eu tenho que apresentar um homem perfeito a Jesus Cristo. Como discipulador, eu tenho que apresentar um homem perfeito a Jesus Cristo. Então eu fiquei com essa questão, falei, poxa, legal. A igreja ela tem uma certa liturgia, começa o culto, a oração inicial, abençoando, o louvor fazendo fundinho, depois entra o louvor, aquelas músicas mais lentas, música agitada, uma música depois para mexer com o espiritual, amém? A oferta, ou então o culto e depois a oferta, depois a oração, a bênção apostólica e se resume nessa liturgia, né? E muitas igrejas não estão erradas, a igreja deve fazer isso, claro, mas não pode esquecer de fazer discípulo, porque muitas igrejas estão fazendo um rodízio de irmãos. Ela tem 100 irmãos, 200 irmãos, mas é 200 irmãos diferentes. Cada mês sai um, entra um, né? E não são consolidados. Por quê? Falta de discipulado, né? Nós temos que ter cheiro de ovelha. Discipular o que é? Elias e Eliseu. É andar junto, é estar junto com a sua dificuldade, vamos lá, vem aqui, vamos trabalhar junto. Então, isso tem faltado nas igrejas de hoje, né? E por isso nós temos perdido muitas pessoas. Por causa dessa falha nas igrejas. E eu percebi que existe duas coisas, uma chamada salvação e outra chamada reino. E um versículo na palavra de Deus me chamou a atenção, fala assim: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Eu não sabia que eu tinha que julgar o anjo. Quanto mais pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 6,3. Quem é capaz de julgar um anjo, meu querido? Você? Eu? Vamos lá. Salvação. Salvação ela é de graça, salvação não se perde, ser salvo quer dizer que o fulano não vai para o inferno. E o que dá base para isso é Efésios 2, 8, 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso vem de vós, é dom de Deus, não é obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados de Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andêssemos nela. Então, salvação é dom gratuito de Deus. Amém. Você está feliz só em ser salvo?
Você está feliz em ser salvo ou você quer reinar? Sabe a diferença de reinar para ser salvo? Reino. Se você já salvou, está na hora. Se você sabe que é salvo, está na hora de você dar um passinho a mais, né? Dá um plus. E aí a palavra de Deus fala lá em Mateus 21:43: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação de que os seus frutos, que deu seus frutos. Então imagina o reino de Deus sendo tirado das tuas mãos porque você não deu fruto. Então aquele que não dá fruto não reina, né? Paulo também fala em Coríntios 3:8, cada um receberá o seu galardão, que é uma recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Coríntios 3:8, né? E eu pergunto para você, meu querido, você que é músico na igreja, pastor, levita, obreiro, diácono, irmão da oração, o que for que você faça na igreja. Quais são suas obras? Suas obras são poucas, são más, são abaixo daquilo que Deus te capacitou para fazer? O que vai acontecer com você? Vamos ver uma resposta aqui no versículo, eu vou tentar ler rapidamente, 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, será recebida com gratidão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como fogo. Então, nessa passagem aqui, Paulo afronta uma questão delicada em Coríntios, né? Naquela época eles estavam com o povo estava meio dividido, falando que aquela região pertencia a Paulo, outros falavam que era de Apolo, ambos divulgadores das boas novas, e essa discussão provocava divisão na comunidade. Então Paulo explica que tanto ele quanto Apolo são meramente instrumentos na mão de Deus, e que importante é que o fundamento seja Jesus Cristo. Sobre esse fundamento, cada um constrói com suas próprias ações. Amém? Essas construções podem ser de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Chega um momento que se descobrirá de qual material está sendo feito. Obviamente, aquilo que é feito em pedra preciosa vai resistir ao fogo, aquilo que é feno vai queimar. Então, meu irmão, você está fazendo o que? Está entregando para Deus o que? Palha? Está entregando madeira? Está entregando feno, meu querido? Qual é a sua obra? Fica na paz e fica com essa palavra. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder. Um grande abraço e agradecimentos a todos. Renato, muito obrigado aí por esse desafio também. Um beijão.